Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade Cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma o Senhor venha edificar as nossas vidas, aquecer o nosso coração. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração para a palavra de Deus nessa manhã. Nossa palavra está no livro de Salmos, no Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Sei que queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Amém? Davi, ele escreveu esse salmo depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã, depois que ele cometeu adultério com Batseba. Mas Davi, ele reconheceu o seu pecado, ele faz ali diante de Deus uma súplica por pureza. Ele faz uma oração de arrependimento. Então ele chega diante de Deus com um coração contrito, um coração humilhado. E a palavra de Deus fala que um coração contrito e um coração humilhado, Deus não despreza jamais. Ele clama a Deus para que Deus venha restaurar a sua alegria, porque a angústia estava trazendo muita tristeza ao seu coração. Tudo por causa do seu pecado. A tentação sexual, a imoralidade sexual, ela tem crescido muito nos últimos dias. E a grande realidade é que as consequências desse tipo de pecado têm sido gravíssimas. E o Senhor fala que esse tipo de cobiça tem destruído a nossa vida, tem destruído a nossa alma. Ali em primeiro livro de Pedro 2,11, fala que é para nós nos abster das concupiscências da carne. Todas as manhãs, tanto a nossa carne como o nosso espírito, eles militam entre si, eles guerreiam entre si. Então, se você alimentar muito a sua carne vai ganhar, mas se você alimentar o teu espírito vai ganhar. A carne, ela faz tudo o que o inimigo quer, mas o Espírito faz tudo o que Deus quer. Por isso a importância de todas as manhãs nós irmos à presença de Deus, nós entregarmos para Deus os nossos devocionais, ir diante de Deus com o coração totalmente rendido diante dele. Como que nós podemos vencer essas tentações? De que maneira, né? Davi, ele pecou e o seu pecado fez com que, além de ele cometer adultério, ele acabou cometendo também assassinato. Mas quando ele foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natã, ele se mostrou completamente arrependido. Mas mesmo assim, houve graves consequências por causa dos seus atos. O pecado, ele mancha o homem, o pecado, ele deixa o homem infeliz, ele nos afasta da presença de Deus, nós, quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo. O pecado tira a nossa paz, ele tira a nossa alegria, ele escandaliza o nome do Senhor, o nosso testemunho é afetado perante o mundo. Mas há algo maravilhoso, que quando nós confessamos o nosso pecado é perdoado. Então ali no Salmo 38, Davi ele fala, né? Senhor, não me repreendas na tua ira, por causa da sua ira não há parte lesa em meu corpo.
Ele vai diante de Deus, ele começa a declarar para Deus, confessar para Deus que o corpo dele estava enfermo de tanta tristeza, de tanta culpa por causa do pecado. Ele fala assim: eu estou esgotado ao extremo, a minha alma ela geme de angústia. Em ti, Senhor, eu espero. Senhor, meu Deus, ouve-me, Senhor. Ele estava num período de tanta angústia, tristeza, depressão, tudo por causa do seu pecado. Ele fala assim, olha, ali no Salmo 32, ele fala: bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos definhavam, a minha alma se agitava na angústia. Ele fala assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade. Eu não encobri as minhas culpas. Então eu declarei, eu confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Quando ele foi diante de Deus, ele confessou. É isso que Deus tem falado para nós. Se você confessar os seus pecados, né? Se você ir diante de Deus, Deus ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, para te livrar de toda injustiça. Então, Davi, ele estava aqui profundamente angustiado, mas ele reconheceu que Deus era misericordioso. Aqui no Salmo 51, ele fala assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Ele compreendia, ele entendia as misericórdias de Deus. Ele sabia o quão o Senhor é cheio de compaixão, ele é rico em perdão. Ele fala assim, olha, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Ele vai diante de Deus com o coração humilhado. Ele fala: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. E no Senhor há purificação, no Senhor há santificação. Ele fala assim, ó: pequei contra ti somente pequei. O mal que tanto reprovas. Ele não chegou diante de Deus com o coração orgulhoso, ao contrário, ele reconheceu a sua culpa. Ele fala: eu reconheço que eu sou pecador. Ele fala: eu sei que tu queres estabelecer a verdade. Deus, ele é o espírito da verdade. Não adianta a gente chegar diante de Deus com falsidade. Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece o que está dentro da nossa alma. E ele fala assim, olha, purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo, sabe? É através de Deus, é Deus que tem esse poder de trazer a limpeza sobre nós. Ele fala: lava-me e mais branco do que a neve serei. Deus tem essas águas purificadoras, só Ele pode nos limpar, só Ele pode nos purificar. E é nele que nós vamos buscar essa pureza de coração. Aqui ele está se referindo à pureza. Ele está falando, olha, em Deus, Deus tem uma água que nos purifica, que nos lava. E ele fala assim, olha, faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, porque o pecado, ele traz tristeza ao nosso coração, ele tira a nossa paz. Mas aqui ele está pedindo para o Senhor: devolve-me a alegria, Senhor. Ele fala assim: e os ossos que esmagastes exultarão. Os ossos dele estavam comprimidos. Pessoas que têm depressão, muitas pessoas que têm depressão, que se sente assim, sabe, oprimido, muitas vezes é porque não confessou os seus pecados. E ele fala: olha, esconde o rosto do meu pecado, apaga as minhas iniquidades. E ele fala assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele fala: não retires de mim a tua presença. Amados, quando nós estamos em pecado, o Espírito Santo ele se entristece, ele se afasta de nós. Mas há muita alegria no coração de Deus quando nós chegamos diante dele com o coração totalmente rendido, totalmente contrito.
Davi, ele era um adorador e ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas veja, ainda que ele era um adorador, ainda que ele tinha toda essa intimidade com Deus, um dia ele caiu em pecado. E o pecado dele só foi aumentando, porque primeiro ele adulterou, depois ele assassinou, ele traiu a confiança de um funcionário que ele tinha, que era íntegro, que era honesto. Ele praticamente destruiu a sua família. O pecado dele trouxe graves consequências para a sua família, para a família também de Batseba. O filho que eles tiveram morreu. Então havia muita tristeza, mas ele vai diante de Deus e ele fala: restitui-me a alegria da salvação. Em Deus, você pode estar assim, sabe, realmente num lamaçal de pecados, mas se você for sincero, se você for diante de Deus e confessar o teu pecado, Deus, ele é poderoso para perdoar o teu pecado, para te lavar. Então, que nesta manhã você possa chegar como Davi diante de Deus e dizer para ele: lava-me, Senhor, e mais branco do que a neve eu serei. Amém? Aqui ele está falando de purificação, de santificação, de pureza. Davi, quando ele chega diante de Deus, ele fala assim: Deus, tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições. Ele reconhece que só Deus pode livrá-lo das suas aflições. Ele fala assim: com cânticos de salvação me envolve. Então, o Senhor é esse Deus que traz para nós restauração, que traz cura, que traz salvação, que traz vida. Deus, ele é perdoador, ele é rico em misericórdia, rico em perdão, rico em compaixão. Então, que nessa manhã você possa fechar a porta do teu quarto. Essa é uma palavra que Deus tem falado para nós. Vá para o teu quarto, feche a porta do teu quarto. Busque a Deus em secreto e Deus que te vê em secreto te recompensará. É lá no secreto que você vai confessar o teu pecado e que você vai ser perdoado. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra seja rema na tua vida nesta manhã. Depois você pode voltar ali no Salmo 51, no Salmo 38, no Salmo 32 e continuar meditando, continuar confessando o seu pecado ao Senhor e tendo a certeza que a partir do momento que você fez essa aliança com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus, você tem acesso a Jesus, acesso ao Espírito Santo. Todos os momentos da tua vida, você pode ir até Ele, confessar o seu pecado e ser perdoado. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.